Boa noite. Eu vou falar para vocês o débito estacionário do livro Ação e Reação, né? Eu estudo no Centro de Estudo Joana de Ângeles e o nosso estudo vai ser sobre débito estacionário, né? Uma prece humilde, de um espírito bom, pleno de fé e caridade, subtrai uma mulher à desencarnação precoce. Então, aqui nessa história, de Poliana e de Sabino, né, que são duas almas que por 1000 anos convivem juntos, mas na maldade, né, na perversidade, fizeram mal a muitas pessoas, só pensaram em si, né, mataram, então eles têm um sangue nas mãos. E Poliana, numa encarnação antes, ela tinha sido esposa de Sabino, mas ela já estava acordando para a realidade. Então ela aceitou receber nessa nova encarnação Sabino como filho. Só que Sabino era uma pessoa deficiente, era um anão, ele tinha a cabeça maior que o corpo, ele era surdo, mudo. Ele estava tipo numa gaiola, preso, enclausurado, né? Ele não podia falar, não pensava, né? E a Poliana, ela morava assim num lugar muito pobre, num lugar muito afastado. Ela não tinha alimentos, ela dependia dos outros, ela era uma mendiga, né? Então, todo mundo tem como se diz, um anjo da guarda, como se fala? Um anjo da guarda. E ele foi até Silas, né, pedir ajuda, porque a paisagem rural assim que ela morava era muito triste e era noite, ninguém ia passar aquele horário para ajudar ela. E ela estava quase desencarnando, porque ela tinha problema até no coração, ela estava enferma, né? E eles foram pedir auxílio, né, do plano espiritual maior para poder ajudar, porque a Poliana e o filho, eles eram tutelados a mansão em Pedregoso, caminho de reajuste, né? Porque eles eram tão unidos, eles tinham uma simbiose, né? Que se um faltasse, o outro morreria. Então, para ela conseguir, né? Como Deus é bom, Deus é justo, para ela conseguir dar conta dessa prova dela, né? O mentor foi buscar ajuda, né? E eles vieram, e quando viram a situação, não tinham o que fazer. Quando ela dormiu, ela saiu do corpo, né? E Silas, tipo, deu um passe nela, fluidificou a água, para que a hora que ela acordasse, ela tomasse aquela água. Eu tô resumindo a história, tá, gente? Para ela tomar, para ela melhorar, né? Até no dia seguinte, para alguém poder ir lá ajudar ela. Então, e Silas então ativou a sede dela para que a hora que ela acordasse, ela fosse tomar essa água. Então, isso ajudou ela, fortaleceu ela, né? Até o próximo dia. Porque pensa a situação da pessoa, não ter o que comer, morar numa choupana, num lugar distante, com um filho doente, né? Ele era considerado um anão, ele tinha uma cabeça maior que o corpo, não falava, não escutava. Então, ele era um espírito preso no próprio corpo, né? Então, depois que eles deram assistência, eles fizeram uma prece. Eles olharam, né, para o firmamento e fizeram uma prece para Deus. Uma prece até que eu vou ler porque eu acho ela bem interessante, bem bonita. Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme aparentemente esquecido no ventre do solo, que veste a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco, desce compassivo olhar sobre nós, que nos transmalhamos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te
da nossa Poliana vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de ventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim uma pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Mas a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mais triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão, que deve sustentar o torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Pai, não a deixaste perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Acrescenta-lhes o recurso para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro da nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pareça antes de encontrar a nova luz, que lhe aguarda o coração para subir da glória eterna. Gente, a voz de Silas era tocada de profunda fé. Quando você faz uma oração com fé, com certeza Deus vai te ouvir. Mas como eu já falei, né, numa live anterior, se você tem que passar por aquilo, não é que ela vai te curar. Se for uma prova, uma expiação, você vai passar. Mas Deus vai te dar força para você lutar por aquilo. Deus vai te dar paciência, calma, para você conseguir passar por essa prova, né? Porque numa vida passada, Poliana era rica. O seu filho, o Sabino, era um barão e era marido dela, né? Que hoje é o Sabino. Então, não adianta a gente ter ouro, não adianta você ter bens materiais. Você não vai entrar no céu com nada disso. Você não vai levar nada disso. Com certeza, uma prece feita de coração vale muito mais que tudo isso, né? Com certeza vale mais que tudo isso. Então, Sabino, como ele estava preso no seu próprio corpo, porque ele, na realidade, ele ainda tinha na cabeça dele o pretérito, ainda para ele era o barão, ele não se deu conta que ele era um anão. Porque ele não pensava, ele era uma pessoa, como se diz, com problemas mentais, ele não sabia nem se era dia ou se era noite onde ele estava, ele era surdo, mudo, ele era uma pessoa, ele denotava macacoide, exibindo uma expressão triste, né? Pensa uma pessoa que viveu em palacetes, em ouro, e agora tá assim, mas eles fizeram tanto mal, que Deus foi bom e justo. E você pergunta por quê? Como bom e justo uma pessoa nascer na pobreza, tendo um filho assim? Mas acontece que Deus fez com que ele viesse assim, porque ele tinha muito sangue em suas mãos. Ele tinha muitos obsessores. Então ali ele estava, Deus deu um descanso para ele. Ele estava enclausurado, enjaulado. Tipo, ele não estava nem resgatando, nem espiando nada. Ali seria difícil um obsessor achar ele, aquelas pessoas a quem ele fez maldade, achar ele. Então ele estava tendo um tempo de paz, vamos dizer assim, né? Um tempo de tranquilidade. Claro que ele vai ter que pagar isso aí. Claro que ele vai ter que resgatar isso aí. Mas na hora que ele quiser, porque a pessoa tem que querer, né? Então vai chegar uma hora que ele vai ter que resgatar. E com certeza a Poliana, através do seu amor, é que vai ajudar. Porque Poliana já está despertando, né? Ele ainda não, mas Poliana já. Por isso que é um débito congelado. Porque ele fez tanto mal que nessa encarnação ele tá ali, né? Tendo esse espaço, vamos dizer, tirando férias, né? Ele não sabe de nada, ninguém sabe onde ele tá. Ele simplesmente tá ali, achando ainda que é o barão, né? Achando, mas não é. E assim ele não pode fazer mal para ninguém, ele não vai prejudicar ninguém e não vai contrair mais débitos, né? Então é por isso que ele tá desse jeito. Então, quando a gente fala que Deus
é bom e caridoso, e você vê uma situação dessa, você pergunta, como bom e caridoso uma pessoa nascer assim? Como bom e caridoso ter uma mãe assim? Às vezes a gente olha a pessoa e tem dó da pessoa, mas a gente não sabe o que ela fez na vida passada. Às vezes a pessoa foi poderosa, ela teve o poder para fazer o bem, mas não fez por livre escolha, porque todo mundo tem o livre-arbítrio, né? E ela não fez. Assim como nós temos políticos que estão lá no poder para fazer coisas boas para a população, para o povo, e não fazem. Mas vão ter que resgatar isso um dia. Vão ter que pagar isso. Às vezes a gente vê aquela pessoa batendo na nossa porta pedindo comida, às vezes ela já foi alguém de poder. E hoje ela tá ali batendo na porta pedindo comida. E a gente tem dó, mas a gente não sabe o que ela fez na vida passada. Às vezes a gente vê uma pessoa numa cama vegetando por anos e anos, e a gente tem dó. Mas a gente não sabe o que essa pessoa fez uma vida passada para estar passando por isso. Deus, gente, é muito bom e justo. Deus não faz nada, somos nós que fazemos. Tudo somos nós. Não é Deus, somos nós, né? Até de uma pergunta aqui. Os espíritos que voltam à Terra em prova de expiação contam com ajuda para desfazer seus débitos? Com certeza, eles contam com ajuda da misericórdia divina, porque todo mundo tem um protetor, todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem um mentor e todo mundo tem uma legião de espíritos bons, né? Depende do teu pensamento, porque quando você faz coisas boas, quando você pensa coisas boas, você atrai espíritos bons perto de você. Então, sim, você tem uma legião, né, para te ajudar na tua tarefa aqui na Terra. Você não está abandonada. Deus é pai, e um pai e uma mãe nunca abandonam um filho, né? Os mecanismos, uma outra pergunta. Os mecanismos das lições entre o espírito em prova se dão no âmbito de afinidade pura. Continuam durante anos, em que a afinidade os ligue. Neste caso, em que as criaturas permanecem ligadas entre elas, haverá dificuldade quando se intentar modificar pela ajuda da extensão da prova? A dificuldade é sempre maior quando o espírito que está em prova, ao invés de situar-se como devedor resignado, ele ficar, tipo, se rebelar, começar a reclamar, começar a não concordar, começar a, tipo, um exemplo, às vezes a pessoa tá ali doente numa cama, como eu já vi casos, e a pessoa fica, ai, por que Deus me leva? Que vida é essa? Que triste, ai, porque eu não queria estar aqui, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço isso. Não tá passando com resignação. Dói, dói. Ponha na mão de Deus, faça a oração e acredite. Porque quanto mais você se revoltar, mais vai ser difícil, né? Como ali fala, né? Sabino, ele vivia distante da realidade atual em seus pensamentos, ainda mergulhado no passado, né? Da sua existência. Porque ele fez inúmeros delitos, então ele mantinha-se preso às garras da criminalidade. E se não fosse assim, ele continuaria praticando muitas e muitas criminalidades, né? Até esses tempos eu escutei uma palestra de uma falarem da Eva, até guardei porque achei interessante da Eva, que ela era só que eu não sei de onde que era o centro, se de Minas Gerais, eu não sei de onde que era, não vou falar para não mentir. Mas ela tinha 6 filhos e ela sempre ia no centro por causa do alimento, porque ela era muito pobre. Só que ela chegava lá, ela ainda chamava sopa de lavagem e ela nem agradecia. Daí um dia ela arranjou um namorado, ela foi de bicicleta e ela foi na garupa da bicicleta e quando desceu lá, ainda ela desceu com uma madame, com uma postura. Todo mundo percebia isso, né? E um dia, numa reunião mediúnica, eles falaram que ela era uma benfeitora do centro. E eles ficaram, uma benfeitora? Como assim uma benfeitora do centro? Uma pessoa assim?
Mas eles explicaram que uma vida passada ela foi rainha, mas ela pensou só nela. E agora ela era uma benfeitora do centro para ensinar as pessoas do centro a terem paciência, a terem tolerância, a terem empatia. Porque não é porque as pessoas são espíritas que elas são boas. Não são. Elas são pessoas que têm defeitos como todo mundo. E como todo mundo, elas também precisam desenvolver a empatia, o amor ao próximo, né? Então ela era uma benfeitora. Eu achei muito interessante isso, né? Tanto que no final, diz que ela continuou indo, que ela já estava com mais idade, ela já estava aprendendo a falar obrigado, né? Já estava com uma atitude diferente. Então, pensa que legal. Às vezes não pensa nisso, né? Mas é interessante. Como entender? Reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam. Sim, porque os Silas e porque os fluidos que emanam do nosso pensamento, né? Como fala ali, a força que se refere ao assistente Silas são os fluidos que emanam do nosso pensamento. Os fluidos que ligavam Poliana e Sabino. Os fluidos, os nossos pensamentos são energias. Tudo que você pensa, você lança para o universo e ele volta como um bumerangue. Então, se você pensa as coisas boas acontecem. Se você pensa as coisas ruins acontecem, né? Então, tudo é fluido, tudo é energia, se você parar para pensar. Né? Quando você vai fazer um exame na cabeça, uma tomografia, energia, tudo é energia. Né? Tudo é energia. E ali, quando uma fala também da simbiose, é natural. Então, como narra André Luiz ao longo do capítulo, Poliana e Sabino, eles viviam há séculos junto, como parceiros na criminalidade. Então, um dependia do outro. Então, um emanava fluido do outro. Então, se um faltasse, o outro faltaria, né? Porque eram anos, né? Foram 1000 anos. Quando Silas diz: tu que nos deste pelo Cristo a divina revelação do teu sofrimento, como sendo o roteiro da nossa recondução para os teus braços, reconhece a dor como a única libertadora da alma? Gente, infelizmente, a gente só muda pela dor. A gente poderia mudar pelo amor, mas ainda a gente muda pela dor, porque você só lembra de Deus, você só lembra em tentar mudar quando você está sofrendo pela dor. Porque quando você está bem, você está feliz, muitas vezes você nem lembra de Deus. Muitas vezes você nem faz uma oração. Agora, quando você está com alguma dor, com algum sofrimento, você faz oração, você lembra de Deus, você pede auxílio, né? Foi como aconteceu na pandemia. Gente, na pandemia do coronavírus, lá do Covid, eu vi prédios que saíam na janela às 6 horas da tarde, faziam oração, faziam prece, cantavam em louvor a Deus. Eu tive amigos que faziam todo dia às 6 horas da tarde, se reuniam a família para fazer orações. Depois que passou o Covid, eu não vi mais nada. Eu só vejo a pessoa lembrar de Deus mesmo no momento da dor. Ou para pedir. O que a gente deve fazer é sempre agradecer. Agradecer pela vida, agradecer até pela dor, porque ela poderia ser pior. Sempre poderia ser pior. Eu tenho um filho que tem uma deficiência motora. Eu agradeço por isso, porque poderia ser pior. Ele poderia estar numa cama vegetando e o meu sofrimento também seria maior. Eu acho assim, então, que não é que a gente gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas, infelizmente, no nosso estágio evolutivo atrasado, ainda a gente aprende pela dor. São poucos os que são mais evoluídos que é pelo amor, mas são poucos. Mas a gente ainda aprende pela dor, infelizmente. A outra pergunta: a prece formulada pelo instrutor é atendida depressa pelos enviados do céu?
Temos certeza que nossos apelos serão assim respondidos? Sim. Quando você faz uma oração com fé, é sempre atendido. A não ser, como eu já falei, se for uma expiação, uma prova que você esteja passando, você vai continuar passando. Mas a prece, ela vai te dar força, ela vai te dar coragem, ela vai te dar amparo para que você continue, né? Sabino permanece engaiolado a um corpo preso de suas recordações, respondendo a si mesmo. Como descortina André Luiz os refolhos da sua alma? Sabino se mantinha encapsulado no próprio íntimo, incapaz de adotar qualquer pensamento a não ser o que se reportasse ao passado. Então, para ele ainda era o barão, né? Ele não entendia que hoje ele era uma pessoa, ele era um anão, ele era uma pessoa deficiente. Ele não entendia isso. Na cabeça dele, ele vivia do passado. E isso acontece, né? Acontece muito. Tem pessoas, às vezes, que estão numa família e não se vê na família, não se reconhece na família. Eu mesmo, quando eu era criança, eu sempre achava que eu não pertencia à minha família. Quando eu era criança, eu achava que eu não pertencia à minha família. Na minha cabeça, eu tinha um pai e uma mãe diferente. Eu tinha uma irmã e um irmão diferente. Tanto que quando eu estudava na escola, eu estava, acho que na 3ª série, entrou uma aluna que para mim era parecida com a irmã que eu tinha na minha cabeça, sabe? Então, toda noite, quando eu dormia, eu voltava a minha cabeça naquela família que eu achava que era a minha família. Eu não conseguia me sentir parte da família. Hoje é diferente, né? Hoje eu entendo mais. Mas naquela época, criança, eu tive muitos problemas. Qualquer hora eu vou relatar esses problemas que eu tive. Talvez também vai ajudar muitas pessoas que tenham problemas. Porque eu fui dada até como louca, né? Mas não era. Então eu acho assim que essa história do Sabino e da Poliana é interessante sim, né? Deus ama a todos, ama seus filhos, e foi uma chance ali que Deus está dando para o Sabino, né, para que ele possa ter um descanso, para que ele não pratique mal e para que os obsessores dele não encontrem, não incomode e ele possa ter esse descanso. E Poliana ainda vai acabar ajudando ele com seu amor, né? Pode ser que até em várias reencarnações ainda. Por isso que eu acredito em reencarnação. Né? Talvez vocês não concordem comigo. Aí tipo assim, aceito, porque cada um tem uma opinião sobre tudo, né? Eu digo, eu acredito em todas as religiões, porque todas as religiões ensinam o amor. Eu acredito em todas, em todas, em todas mesmo, porque nenhuma ensina você a fazer coisa errada. Todas ensinam você a amar, a praticar o bem, a praticar a caridade. Então, todas são importantes e todas as pessoas estão na religião que devem estar. Boa noite.